Uma boa noite a todos. É um prazer e uma alegria estar com vocês na noite de hoje. No caminho estávamos comentando, ele sempre fala Matão e o Clarim. Eu sempre lembro de uma coisa que eu apreciava muito. Eu era menina e eu colecionava um álbum de figurinhas que o Clarim propiciava, com a biografia de grandes pesquisadores do Espiritismo. E eu adorava, porque eram fotos lindas, né, grandes, e a gente podia visualizar aqueles que a gente lia. Então, quem era Alexander Aksakov, William Crookes, né? E tinha um bonitão que era o Camille Flammarion, que eu achava o mais lindo de todos. Então, aquelas fotografias eram muito importantes, eu colecionava com muito carinho. E eu estava aqui reclamando que faltou algumas figurinhas, né? Não completou o álbum. Então, fica a reclamação. Então, fez parte do início da nossa formação, a revista é uma das que eu mais gostava. Bom, é uma alegria estarmos aqui. É muito comum quando as pessoas perguntam qual o tema da palestra, sobre o que você vai falar. E é muito comum, eu gostaria aquela, e dão determinados nomes. E eu sempre digo, olha, eu nunca coloquei nome numa palestra. Então, normalmente as palestras surgem porque a gente recebe muito material de pesquisa, é do nosso interesse, e a gente acha relevante para o movimento espírita e para os espíritas em geral tomarem conhecimento dessas informações. E as pessoas continuam questionando, mas isso não é falar do espiritismo. E aí eu pergunto, o que é falar do espiritismo? O que seria um tema espírita? É uma pergunta pertinente. O espiritismo trata de quê? Qual é o conteúdo espírita? Porque, por exemplo, se eu fosse fazer uma palestra sobre química, então é um assunto que todo mundo sabe, mais ou menos do que eu poderia falar, né? Então, eu não poderia falar da célula, ou até poderia, em algum termo mais superficial. Então, nós sabemos qual é o conteúdo da química, da física, da biologia, mas qual é o conteúdo espírita? Então, se a gente for fazer uma palestra espírita, nós temos obrigatoriamente de falar sobre o quê? Qual é a temática que o espiritismo aborda? Então, nós temos, que as pessoas falam, os livros clássicos da doutrina espírita. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, mas tem os outros? Sim, os outros fazem uma extensão de assuntos que já foram tratados anteriormente, um aprofundamento. Então, esses três poderiam definir o conteúdo espírita. Então, quando a gente pega o primeiro livro, eu não sei o que é espiritismo, aí você vai tomar conhecimento da primeira vez. E o primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Você não sabe do que trata esse livro. Aí você abre a primeira, como a gente faz com qualquer livro, né? Abre, tem o título, e normalmente tem um subtítulo, né? Que explica o livro de quê. E ali tem filosofia espiritualista. Ah, é um livro de filosofia. Então, o espiritismo é filosofia? É um livro de filosofia. Mas é qualquer filosofia? Não, é uma filosofia espiritualista. Mas ela é um pedaço específico da filosofia? Não. É bem geral, né? Filosofia espiritualista. Bom, se é filosofia espiritualista e não for específico, por exemplo, trata desse aspecto da filosofia, trata da epistemologia, não, ele trata da ontogênese, não, ele trata disso ou daquilo, não. Filosofia. E aí fala, qual é o que vem depois? Fala sobre o mundo espírita. E aí ele é mais geral ainda. São as perguntas que a filosofia, desde o início, se fez, né? Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? O que estamos fazendo aqui? E, basicamente, o Livro dos Espíritos questiona a realidade. Ah, mas é uma realidade específica. Espera aí. Existe realidade específica ou existe realidade? O que é realidade? Tipo assim, realidade específica. Então, tem uma realidade que não é específica? Que não é real, é imaginária? Então, quando você fala realidade, do que você está falando? De uma pergunta muito interessante. Né? Vocês têm certeza de que estão aqui nesse momento? Ah, essa pergunta não faz sentido. Tem certeza? Vamos lá. Quem já viveu a seguinte experiência? Você está tendo um pesadelo. Sabe que é um pesadelo.
sabe que precisa acordar. Então não importa o conteúdo do seu pesadelo, é um pesadelo. E você sabe que é um sonho. E sabe que se acordar, você está livre daquela situação. E de repente, para a sua maravilhosa sorte, se acorda. Acorda na sua cama, no seu quarto. Era um pesadelo. Acordei. Aí você levanta e abre a porta e descobre que não acordou ainda. Que ainda está sonhando. Você está sonhando que acordou. Quem já viveu essa experiência? Levante o braço. Então, essas pessoas que levantaram o braço sabem exatamente o que eu estou falando. E essas pessoas sabem que não têm certeza se o que estão vivendo aqui é real. Vocês têm certeza que eu não sou um produto da sua imaginação? Que vocês estão sonhando que estão aqui e eu sou um subproduto da sua consciência. Vocês imaginam que existe uma pessoa falando. Na verdade, vocês estão sonhando. Pode ser? Você pode, em sã consciência, afirmar que não é assim? Não. A única certeza que você tem é que você existe, já que você está questionando tudo que está ao seu redor. Então, a única certeza que você tem é que você existe. O resto é por conta da sua imaginação. Então, vamos supor que tudo que vocês estão vendo realmente existe. Mas você abriu os olhos. Qual é a primeira pergunta que você faz? Acordei mesmo? E essa questão é: o que eu estou vendo é ou não é real? Porque o que a gente diz é que o sonho é fruto da nossa imaginação. E quando vocês abrem os olhos, está vendo o quê? A realidade. Mas essa realidade também não é sua imaginação? As cores que você está vendo são as cores que outra pessoa está vendo? A cena que você está vendo é a cena que outras pessoas estão vendo? Então, a primeira coisa que a gente faz quando abre os olhos é questionar a realidade. E o primeiro questionamento é real isso? É de verdade? Existe? O que você não sabe é que essa pergunta tem um nome. É o critério cognitivo de avaliação da realidade. Então, toda vez que você faz uma pergunta, isso é real, ou isso é verdadeiro, isso é de verdade, não é mentira, você está avaliando a realidade de alguma coisa. E nós fazemos isso o tempo todo. Com o quê? Com tudo. Então, alguém diz, eu te amo. Será que me ama mesmo? Será que é verdade? Quando alguém dá uma notícia, mas será que isso aconteceu mesmo? Então, vou contar, eu fiz essa pergunta hoje no aeroporto, né? Eu comprei uma latinha de um líquido e ia beber, e eu queria um canudinho. Não tem mais, não, é proibido. Como é que é? É proibido vender canudinho no Rio de Janeiro, vender ou distribuir de qualquer maneira. Tá brincando? Pensei que era piada. Eu ouvi falar que tinha proibido o canudinho no Rio de Janeiro, mas não, achei que era mentira. Aí eu virei para o rapaz, sério isso? Não é fake news? Não. E é só no Rio. É proibido oferecer canudinho no Rio de Janeiro, com multas pesadas. É porque realmente a gente não tem mais nada com que se preocupar no Rio de Janeiro. Sim, com o uso de canudinho. Então, quando ele falou, eu disse, não, sério? O que é isso? Não, isso é verdade? Então, toda vez que você questiona a realidade, a verdade, a veracidade, qualquer coisa, você está avaliando a realidade. Não, isso é real, mentira. Não, você está inventando. Não pode ser. Então, chama-se critério cognitivo de avaliação da realidade. Então, o primeiro questionamento que a gente faz com a realidade é, sério mesmo? Por exemplo, imagine que você olhou pela janela ali e viu um disco voador. O que é isso? Aquele objeto voador não identificado. OVNI, ET, qualquer nome. Nave. Você viu. O que você faz quando vê um OVNI? Sinceramente, sem hipocrisia. Vou dizer o que um grande número de pessoas faria. Ela vai ver um OVNI. Será que eu estou maluca? Será que é um OVNI mesmo? Então, antes de fazer qualquer coisa, você vira para um amigo, vem cá, você está vendo alguma coisa? Meu Deus, aí você grita, um OVNI! Por quê? Você queria confirmar se ele está vendo também, para não passar vergonha, né? Será que é delírio?
eu estou tendo uma coisa. Agora, se outra pessoa confirmar, então tem mesmo. Então você precisa que outra pessoa confirme, porque você não tem certeza no que está vendo. Não é, porque isso é muito diferente do que as pessoas normalmente veem. Então, quando você acha que viu uma coisa incomum, você diz que viu ou finge que não viu? É uma pergunta. É um questionamento importante. Qual seria a sua reação? Você pergunta, está vendo alguma coisa? Antes de gritar. Isso é sério. Porque o critério cognitivo é o que define a sua primeira interação com a realidade. Então alguém vem te dar uma notícia. É sério isso? É verdade isso? Então é o primeiro. Mas esse não é o único critério que a gente usa para avaliar a realidade. Depois que você define a veracidade ou não de alguma coisa, a próxima pergunta é: isso é bom para mim? É o critério ético. E a gente acha que o critério ético sempre tem a ver com bondade ou maldade. Não, tem a ver com utilidade. É útil ou não é útil? Porque uma coisa pode não ser boa, mas é útil. Então, não é boa para o seu amigo, mas é bom para você saber do que está acontecendo. Então, o critério ético é a veracidade, é o cognitivo, é a utilidade ou a bondade de algum evento. Então, alguém diz, eu te amo. Será mesmo que ele me ama? Bom, se amar, isso é bom para mim? Não, porque eu sou casada, então não é muito conveniente esse sentimento no momento. Não, é bom, né? Será que ele tem algo útil a oferecer? Esse sentimento pode ser proveitoso ou não. Isso é uma avaliação de que natureza? Ética. Você está avaliando a utilidade ou não de alguma coisa. Mas não é o único. O terceiro critério que nós usamos para avaliar a realidade é o estético. Bonito ou feio. É muito comum, principalmente quando a gente dava aula, a pessoa assim, mas isso não é muito importante. Tem certeza? Isso não é muito importante? Não, isso é meio irrelevante se é bonito ou feio. Você tem certeza que não é o primeiro que você usa ao avaliar alguma coisa? Não, claro que não. É mesmo? Vamos testar? Nossa, o que você achou da palestra? Maravilhosa, foi lindo. Foi o que ele disse, não sei, mas ele tem uma voz, uma presença, né? Garboso. Deve ser verdade o que ele disse, porque um homem tão bonito desse não pode falar bobagem, né? E se a pessoa tiver uma voz ruim? Horrível. Foi o que ele disse, não sei, mas foi tão desagradável. Com certeza é mentira. Por quê? Porque tudo que é bonito é bom, né? Não é? Não? E quando você vê uma garota tão bonitinha, não, ela é tão fofa, né? Vamos botar ela para trabalhar, porque uma coisinha linda dessa tem que trabalhar direito. Não, não é assim que a gente classifica? Então, a coisa mais importante no discurso não é a entonação de voz, o gesto, a presença. Se a pessoa tiver uma voz desagradável, ela não consegue se comunicar bem, certo? É porque o critério estético não tem a menor importância. Então, se uma pessoa tiver algo relevante, útil, de excelente qualidade, mas não tiver vestido dentro de determinados padrões que nós estabelecemos como da autoridade, da presença, a gente escuta. E é interessante que 75% da comunicação é não verbal. Vamos traduzir isso. Não interessa o que ele está dizendo. A voz é bonita, é sonora, ele tem a aparência que a gente espera, eu escuto. Se não, nem abre a boca que não vai funcionar. Ou seja, qual é o primeiro critério que a gente usa ao avaliar a realidade? Estético. E quando a gente fala estético, a gente pensa logo no visual, né? Não é só o visual, é o som, é o tátil, macio, né? Então a gente tem até metáforas interessantes. Como foi a fala? Foi macia, ou sofisticada, colorida, brilhante. Isso tem a ver com o que a pessoa disse? Porque se a nossa avaliação fosse cognitiva, seria, teve um discurso coerente, ele fundamentou bem o que disse. Não, ele falou verdades importantes, ele definiu pontos estratégicos. Essas são palavras que estão relacionadas ao quê? Ao conteúdo. Quais são
os seus qualificativos com relação à palestra. Nossa, foi tão colorida, brilhante, foi intensa, foi assim, todos esses qualificativos sem referência a quê? À aparência, à intensidade, ao som, até a gesticulação que a pessoa tem quando está falando. Ou seja, se ele atender meus critérios estéticos, aí eu presto atenção. E aí você capta quanto? Se ele for bom mesmo, tipo, bonitão, charmoso, tiver uma voz envolvente, impostada, 30%. Por que 30%? É que estou muito deleitada com a aparência linda que ele tem. O movimento da voz, das mãos, olha que bonito, poético. A fala não, a mão, né? Ele se movimenta. Então, esse é o primeiro. Se não atende à sua estética, com certeza não presta. Não é muito bom. O que foi que ele disse? Não sei. E é interessante que isso funciona em vários aspectos, né? A gente se importa muito mais com a forma do que com o conteúdo. E isso serve para tudo. Ou seja, o critério estético é mais importante. E é importante, inclusive, em áreas fundamentais. Por exemplo, dar um testemunho. Nossa, mas ele parece tão honesto. Vem cá, a honestidade tem uma aparência específica? Qual é a aparência da honestidade? Ela é vermelha ou é verde? Morena ou loira? Qual é a aparência da honestidade, gente? Não, ele parece sincero. Como parece uma pessoa sincera? Ela levanta o queixo quando diz, isso é sincero. O que é sincero? Então, se a pessoa tiver alguma deficiência, por exemplo, muscular, ela perde sinceridade. Porque ela não vai conseguir levantar o pescoço, né? Ainda mais se ela tiver um problema qualquer. Se ela tiver escoliose, por exemplo, acabou a sinceridade. Não existe mais sinceridade nessa pessoa. Isso diz alguma coisa a respeito da maneira com que a gente encara a realidade? Parece bom, parece sincero, parece bonito, parece honesto, parece decente, parece legal, parece bom, então é. É um critério bom, porque aí eu não preciso pensar muito. Só olhou, já olhei, já é. Né? Vou votar nesse, por quê? Olha só, cara, olha que linda. Tem uma aparência tão... E a gente pauta a nossa avaliação pela realidade porque parece. E o critério parece não é só visual, é auditivo também. Por exemplo, que nosso Senhor Jesus Cristo, aí você já relaxa. Abençoe essa espada e ela leve a morte aos infiéis. Mas você parou no Jesus Cristo e já está bom. Não pediu a bênção ao nosso Senhor Jesus Cristo? Então está certo. Então, se você começou com o discurso, porque na verdade você só presta no começo e no final. E o meio, você perde no meio da entonação. E se a pessoa usar que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe essa espada e ela leve a morte aos infiéis. Porque Jesus, o amor personificado. Peraí, Jesus, o amor personificado e a espada e a morte. E cadê a coerência? Sim, mas isso é irrelevante. Não parece bonito? Não parece sincero? Não tem entonação adequada? Então está certo. É irrelevante. O nome disso, se a base da sua avaliação da realidade é estética, você normalmente, ao ter uma relação de interlocução, o que é isso? Um debate, uma conversa, qualquer tipo de relação interpessoal, a coisa mais importante para você no discurso é a persuasão. Isso não é importante? Persuadir as pessoas? Mostrar que elas estão erradas? É. E a gente odeia uma outra palavra, convencer. Me convencer. Porque convencer significa perder. Né? Se você convenceu, alguém venceu e alguém perdeu. Mas esse não é o significado da palavra. A palavra convencer não significa que alguém venceu e o outro perdeu. Olha o nome, convencer. Vencer. Aí tem um vencer, não tem? Tem um vencer. Vencer é o quê? Ganhar. Quando você ganha alguma coisa. E o que é o com? Vencer conjuntamente. Vamos traduzir. É quando os dois vencem. É quando ninguém perde.
Por exemplo, você achava que esta planta era cor-de-rosa. Eu digo, não, ela é verde. Por que você diz que é verde? E aí eu mostro. Baseado em que eu estou dizendo que ela é verde? Quais são os critérios que eu usei para avaliar isso? Baseado em que eu estou dizendo essas coisas? E no final, você se convence de que é verde. Significa o quê? Que você estava iludido, agora não está mais. Ganhou ou perdeu? E os meus argumentos foram o suficiente para tirar você da sua ilusão. Eu ganhei ou perdi? Quem perdeu? Me diga, onde está a perda? Não tem. Então, o que é convencer? Convencer é utilizar-se de argumentos sólidos para que a pessoa altere sua opinião. Isso significa convencer. Para você convencer alguém, é essencial que a pessoa preste atenção ao que você está dizendo. E o que é persuadir? Persuasão é uma deusa. É a deusa do quê? É a deusa das emoções. Como assim? Quando você quer que alguém se apaixone por você, você fazia uma oferenda à deusa da persuasão, para que ele olhasse para o seu lado. Então, é dos ventos, das opiniões. Então, a persuasão é quando você usa os sentimentos, é quando você capta a atenção das pessoas e faz com que elas pensem como você. Você foi favorecido pela deusa da fortuna. E aí você persuadiu as pessoas. Então é mais ou menos assim, quando eu digo, esta planta é verde. Não, ela é rosa. Rosa? Você não tem vergonha de dizer isso em público? Na frente de tantas pessoas? Não, não tem razão, é meio verde mesmo. Percebi logo, quando você começou a falar, que é mais para verde mesmo. E aí, mas ela mudou de opinião? Sim, ela mudou de opinião. Por quê? Porque ela foi persuadida. Não era bom para a saúde dela continuar dizendo isso, né? Então, por exemplo, eu vou nessa palestra dizer para vocês que esta planta é verde. E vocês sabem com quem estão falando, não sabem? Sabe quem sou eu? Sabe onde eu estive? Sabe quantos títulos? Então, quer dizer, quanto mais título eu disser, mais verdadeiro que vem depois, certo? Por quê? Chama-se apelo à autoridade. Então, apelo à autoridade, olha, quem está dizendo sou eu. Logo, se eu estou dizendo, então, é. E eu me lembro de uma experiência, assim, com essa situação, meu primeiro embate, né, nessa circunstância. Eu estava com uma pessoa fazendo uma viagem numa cidade do interior da Bahia, íamos para a capital, e nós íamos almoçar com o Divaldo Franco. E no caminho, eram 3 horas de viagem, e ela, no meio da conversa, surgiu o seguinte questionamento. Um obsessor pode programar uma reencarnação? Pode ou não pode? Aí ela disse assim, claro que não. O obsessor não tem condição de programar uma reencarnação? Sim, claro que sim, tem vários livros que falam sobre o assunto. E nós começamos a discutir. Ela apresentava as razões que obsessor não pode programar a reencarnação. E eu dizia vários experimentos lá na literatura que diziam que programavam, planejavam, faziam um monte de coisa. Então, tem reencarnação programada pelos bons e pelos ruins também. E a gente estava nessa discussão e não chegamos a uma conclusão, estava no impasse. Eu argumentava, se ela argumentava, os argumentos que eu apresentava não eram suficientes para que ela mudasse de opinião, o que ela dizia também não era, e a gente foi levando, chegamos lá, fomos almoçar, terminou o almoço, e ela vira, Divaldo, eu queria fazer uma pergunta, vem cá, espírito obsessor programa reencarnação? Aí ele, claro, tem vários casos, ele começou, falou, aí ele discorreu, apresentou vários casos, alguns a gente tinha discutido no carro, nos livros, e quando terminou, e aí? Então é. Não, como assim? Bom, Divaldo disse, então é. Não, como assim Divaldo disse, então é? Não, ele disse que é, então é. Sim, mas não pode ser. Como não? Você até agora estava dizendo que podia, agora não pode mais. Não, não é isso. É que, como assim? Você está baseando a sua decisão no quê? Sim, Divaldo disse, então é. Se Divaldo mandar você pular, onde? Isto é persuasão.
Isso não é convencer. Isso é o critério estético, né? Então, meu herói disse, vamos lá. Ah, mas eu não caio nessa, não? Então, vamos fazer pergunta. Eu sempre brincava, eu disse que ia mudar de artista, né? Mas é mais fácil, porque eu sempre lembro desse. Lembra, fala sério, Xuxa usa Monange? E o Roberto Carlos só come um bife Friboi. Lembra que Roberto Carlos acho que foi vegetariano a vida inteira, até que ele foi seduzido pelo Friboi. E agora ele só come bife Friboi. Sério. Mas, se não é verdade, então por que ela ganha um dinheiro tão bom, né? Eu uso Monange. Ou então, vocês sabem que Protex mata 99% dos germes, não sabe? E você sabe que todos os cirurgiões, antes de operar, usam Protex. Porque mata 99% dos germes. O que não matar, ele passa um alquinho e está resolvido. Não é? Os cirurgiões não usam Protex? Vem cá, Protex. Protex, eu vou dar um segredo para vocês, não mata germe nenhum. Não mata um germe, mas nenhum germe. E se você comprou Protex, por quê? Ah, por causa do perfume. É um motivo bom. Não, porque mata 99% de germes. Sinto dizer a você que não mata. Você quer matar germe, usa álcool, iodo, Movidine. Protex não serve. Mas o artista preferido, meu herói disse, mas fulano disse, meus artistas que, por exemplo, tem um artista muito importante que disse que vacina não funciona. Ganha um Oscar, um comediante importante, um cara significativo, vacina não funciona. E qual é a profissão dele? Artista, basicamente comediante. Pois é, o cara é comediante e diz isso. Só nessa frase já diz muita coisa, né? Uma pessoa faz faculdade, faz farmacologia, faz bioquímica, faz medicina, anos estudando e diz para você que a vacina funciona, e aí o seu comediante preferido diz que não funciona, então não funciona. Porque o Jim Carrey, aquele do Máscara, eu gosto tanto daquele filme, o Máscara, então se ele disse, então a vacina não funciona. E não sei se vocês sabem, o sarampo tem aumentado, porque muita gente acha que o Jim Carrey tem toda a credibilidade, porque ele parece tão legal. Já esse médico não tem cara boa. Olha só, feinho, gorducho. Não? Sei lá, não passa seriedade. E seriedade tem cara de... Como é que é uma cara séria? Quem sorri não é sério. Então, a avaliação da realidade é uma coisa complicada. E o que é perturbação? Persuasão é quando nós apelamos para as nossas emoções. E como é que a gente apela para as emoções? O que são emoções? E como a gente trabalha as emoções? Né? Primeiro, a gente tem que definir o que é emoção. Mas a gente estava falando sobre o que é que o Espiritismo estuda. O que é que o Espiritismo estuda? O Espiritismo estuda a realidade. Como aqui? Tudo. Tudo o quê? Tudo que você está vendo, tudo que está sentindo, tudo que está pensando, tudo que acontece, é da alçada do Espiritismo. Como assim? Você está doente? Estou. Por quê? Ah, mas é medicina. Espiritismo também. Além da medicina, além das aparências, para tentar encontrar a realidade intrínseca das coisas. É da alçada do Espiritismo. Então, se o médico estuda os sintomas da sua doença, como ela se desenvolve, quais as características e qual a terapêutica adequada, o Espiritismo se pergunta, por que você ficou doente em primeiro lugar? Você é ou não é um espírito imortal? Qual é o sentido de uma doença? Por que ela existe? Então, nós podemos pegar essas coisas que a gente pode ver, mas nós podemos questionar o que vai além. Com relação, por exemplo, à matemática. Matemática e espiritismo, o que tem a ver uma coisa com outra? Vem cá, a matemática sempre existiu ou a gente inventou? É uma pergunta interessante. Nós que inventamos a matemática ou ela sempre existiu? O que é matemática, primeiro de tudo?
Alguém tem uma ideia? O que é matemática? Basicamente. Aí já dizia soma e subtração? Não. Isso é o que você faz. O que é matemática? Matemática, basicamente, é medir e comparar. Como assim? Tudo. Você mede tudo e compara. Tudo. E quando você começa a fazer isso, medir e comparar, você começa a notar que existem alguns padrões interessantes. Por exemplo, você pega uma figura geométrica, por exemplo, assim, né? Que figura geométrica é essa? A gente inventou o quadrado? Ou ele sempre existiu? O que a gente fez foi dar um nome, né? E o que é um quadrado? É uma figura geométrica. Sim, mas é uma figura geométrica como outra qualquer? Não, é uma figura geométrica que tem todos os lados iguais. Ah, isso é um quadrado. Você sabe que é um quadrado, qualquer pessoa sabe que é um quadrado, porque tem todos os lados iguais. E se ela só tivesse 3 lados? Não seria um quadrado. Seria outra coisa. Mas os quadrados existem? Sim, os quadrados existem. Eles não passaram a existir no momento em que você deu o nome para eles, foi? Não, você percebeu que o quadrado tinha algumas propriedades interessantes. Por exemplo, quando você dividia ele ao meio, ele dava um triângulo. Olha que bonitinho. Vocês notaram que quando você divide ao meio dá um triângulo? Ah, mas é meio óbvio. O que isso tem a ver com o espiritismo? Você já deve ter ouvido falar do Teorema de Pitágoras? Não, o Teorema de Pitágoras? Então, vamos lá. A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E você decorou isso. E aí disse assim, eu odiava a potência. Que potência? Potência. Quando você eleva ao quadrado. E elevar ao quadrado é o quê? É uma potência. Não, querida, não tem nada a ver com potência. Como assim não tem a ver com potência? Não é o quadrado, não é a potência? Potência de 2, de 3? Não, querida, é um quadrado mesmo. Como assim um quadrado? Se eu desenhar um quadrado a partir daqui, um quadrado a partir daqui, um quadrado a partir daqui, e pintar esse quadrado, a soma da tinta que eu usar para esse é a mesma para esse. É isso que é a soma do quadrado do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. É um quadrado mesmo, não tem nada a ver com potência. E o que diabo é aquele negócio da potência? É uma maneira de expressar os quadrados que existem na vida. Não entendi. Bom, é bom prestar atenção. Porque se você não sabe, matemática é a linguagem que Deus usa para falar com você. Se você não sabe matemática, tem dificuldade de entender Deus. Sim, mas ele não usa poesia? Eventualmente. Mas ele prefere matemática. Como assim? Como assim ele prefere matemática? Por exemplo, se você notar, existem constantes universais, que funcionam aqui, funcionam no planeta, funcionam no universo inteiro. Você pode prever os acontecimentos matematicamente. Você faz umas continhas aqui, sabe exatamente quando vai acontecer um eclipse. Sabe exatamente quando algo vai acontecer. Por quê? Padrões matemáticos. E os padrões matemáticos existem em quê? Em todos os fenômenos naturais. E se eu não aprender matemática? Então usa poesia mesmo, porque ele aceita. Eventualmente. Tem algumas excepcionais. Tem uma que eu gosto muito, Canções do Alvorecer. Né? Ó Deus, que sois excelso pensamento, a vontade suprema, o movimento, por excelência ação. Pura matemática. Então, esses padrões, tá? Não foram inventados, a gente começa a percebê-los. E a gente começa a perceber que esses padrões existem em quê? Em todas as coisas. Que os quadrados estão presentes nas células, espirais, movimentos, ligações. E que todas as matérias são a mesma. Química, física, biologia. A história não é humanas, é outra coisa. Tem certeza? Baseado em que você diz isso? Não, minha avó disse que era assim, é uma mulher muito respeitável, então tá certo, é verdade. Isso é um critério estético ou cognitivo? Não, foi minha avó que disse, logo é. Baseado em que você afirma isso? Nos meus sentimentos. Minha avó era uma mulher muito decente. E se não parecer decente para outra pessoa, deixa de ser verdade? Entenderam o problema do critério estético? Porque ele é muito volátil. Porque o critério estético depende de você está gostando do que vê?
E gostar do que vê depende de quê? De números, quadrados, retângulos? Não, depende do seu estado de espírito. Ou da lua. Por isso a gente chama certas pessoas de lunáticas. Dependendo da lua, você muda de opinião. Não há constância, não há estabilidade. Você é fruto das suas emoções. E quando é que a gente muda? Você está satisfeito com a sua vida como ela é? Com as coisas como estão? Não. Por que você não muda? Aí assim, é fácil falar e fazer. Peraí, não. Claro, é fácil falar e fazer. Quando é que você muda? Você só muda em 2 ocasiões. Quando aprende ou quando cansa de sofrer. Qual que você escolhe? Porque é simples assim. É uma escolha. Você não gosta de como as coisas estão? Quem gostaria de mudar de vida? Levanta o braço. A pergunta óbvia é, por que não muda? O que é que impede você de mudar? Aí você diz, minha mãe, a culpa é dela. E, fortalecendo minha opinião, temos Freud, né, que diz que é tudo culpa da mãe. Bom, aí vamos ver como o espiritismo se mistura com a realidade. Né? Não, mas Freud era um cientista emérito. Freud teve algumas sacadas sensacionais. Ele prevê alguns comportamentos, é um negócio científico. Certo, ele diz que a culpa é da mãe. Logo, eu não consigo melhorar porque minha mãe era muito má. E se não for minha mãe, é o governo. E se não for o governo, a temperatura. E se não for temperatura, tem alguma coisa, com certeza. E aí, o espiritismo estraga essa realidade. Por quê? Tudo bem, Freud realmente fez essa colocação, culpa da mãe, certo? Mas se você é espírita e acredita na reencarnação, cada um tem a mãe que merece. E aí, de quem é a culpa? Não é isso? Não altera a realidade? Não altera a perspectiva? E aí, algumas pessoas estão discutindo, está na moda, né? Por exemplo, dívida histórica. Tem uma dívida histórica. Com quem? Com o tetraneto da pessoa que trabalhava no meu jardim, o tetraneto jardineiro. E ele está onde agora? Não, o tetraneto é esse, mas ele está onde? Ele é o seu filho. Então, você está devendo para quem mesmo? Quem é o quê, exatamente? Se você é reencarnacionista, essa coisa de dívida histórica fica complicada, não fica? Para quem você está devendo mesmo? Porque as pessoas tendem a fazer o quê? Trocar de posição, não troca? E aí, quem está devendo o quê a quem? Como? Quando? Em que circunstância? E eles estão questionando muito a meritocracia, não é? Não existe meritocracia. Não. Então, por isso a pessoa diz, não faz sentido essa realidade. É que não estão pensando matematicamente, lembra? Toda vez que você pensa matematicamente, o que você vem? Deus. Então, quando você aplica determinados padrões e começa a notar, vamos lá, quais são os princípios básicos da doutrina espírita? Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação. O quinto, toda vez que eu falo, pessoal, não, peraí, pluralidade dos mundos habitados. Sim, eu sei, eu falo evolução, pluralidade dos mundos habitados. Quando você diz pluralidade dos mundos habitados, a pessoa que não está no meio espírita pergunta, ETs? OVNI? Contatos imediatos terceiro grau, essa coisa de extraterrestre? Não é extraterrestre, não. Sim, mas pluralidade, você está falando de outros mundos, planeta, né? E vai para o espaço. Não. O capítulo Pluralidade dos Mundos Habitados trata o quê? De ETs? Civilizações intergalácticas? Contatos imediatos terceiro grau? Não. Qual é o tema do capítulo Pluralidade dos Mundos Habitados? Hierarquia dos espíritos, sociedades, né? Qual o nome que a gente modernamente dá à hierarquia, alterações, crescimento, mundo de prova, expiação, aquela coisa, transição, está na moda. Como é o nome disso? Evolução. Então, o quinto princípio é evolução. Segundo Darwin, nós somos evolucionistas? São ou não são? Darwin está certo?
Vocês são evolucionistas segundo Darwin? Mas peraí, aí você vai dizer, aí é nesse momento, não tem nada a ver com o espiritismo. Tem certeza? Você é evolucionista segundo Darwin? Bom, o que é que Darwin diz? Ah, Darwin diz que o homem veio do macaco. Veio ou não veio? Veio ou não veio? Não veio, não? Não veio, não. E os fósseis forem... Vocês são criacionistas ou evolucionistas? O criacionista é aquele, Adão e Eva. E o homem criou assim, foi estanque. E o evolucionista é aquele que os fósseis vão evoluindo, você vai... É isso? Então, vocês são darwinistas. É? Bom, você sabe qual é a proposta. Darwin diz assim, que todos os seres do planeta evoluíram a partir de quê? Seleção natural. Você acredita na seleção natural? E essa seleção natural aconteceu por causa das mutações aleatórias que aconteceram no universo. Não foi? Sorte. Por exemplo, você tem sucesso, você tirou sorte no DNA, você sorteou, você produz serotonina, sua companheira não produz, se deu mal. Azar dela. Loteria genética. Não é isso? Vocês acreditam? Não é loteria genética? Ué, mas não é mutação? Mutação aleatória? O que é uma coisa aleatória? Se você não sabe o que é aleatório, qual é o oposto de aleatória? Aleatória é o quê? Eu faço uma bacia assim, olha só. Olha que é uma coisa aleatória. Eu pego uma bacia grande, encho de letrinha. Sabe aquelas letrinhas que a gente brinca com criança? De espuma? Enche de letrinha. Dou uma sacudida assim, bem mesmo, para evitar qualquer coisa que não seja aleatória. Sacode bem. E aí eu jogo e sai um poema de Castro Alves. Qual a probabilidade disso acontecer? Existe ou não existe? Existe. Pequena, mas existe. Chama-se aleatoriedade. Foi sorte, pura sorte. Entendeu? Quer dizer, não tem nenhum mérito isso. Pura sorte. Então, existe essa probabilidade? Sim. E baseado nisso, a gente diz assim, todo o universo surgiu aleatoriamente. A gente deu sorte, ou para alguns azar, e deu no que deu. Tudo aleatório. É o oposto de planejamento. É o oposto de sentido. É o oposto de intencionalidade. Então, quando você faz de propósito, você diz que foi intencional. Quando você faz de maneira aleatória, você diz que foi acidente. Vocês estão aqui por acidente? Foi intencional? Então, vou mostrar uma situação. Então, existe a probabilidade de eu jogar a bacia e sair um poema de Castro Alves? É grande? Mas existe? Então, pode acontecer. Chama-se probabilidade. Existe a probabilidade disso acontecer? Sim. Mas vamos ao seguinte evento. Eu pego essa mesma bacia, né? Boto as letrinhas, sacudo bem, jogo, sai o poema de Castro Alves. Recolho as letrinhas, sacudo, jogo e sai uma crítica ao poema anterior. Qual a probabilidade desse evento? Baixa? Como, querido? É impossível. Porque uma crítica a um poema é o quê? Um fenômeno aleatório? Um fenômeno acidental? Não, é um fenômeno totalmente o quê? Intencional. Eu estou fazendo uma crítica ao poema que você escreveu, certo? Eu estou vendo seu poema e estou criticando ele. É intencional. Correto? Qual a probabilidade desse evento acontecer? Impossível. É um paradoxo. Porque fenômenos aleatórios não produzem fenômenos intencionais. E um não pode ser decorrência do outro. E toda vez que você critica o universo, o que você está fazendo? Uma crítica ao poema anterior. Porque o fato de você pensar, penso, logo existo, ou criticar o que acontece, ou achar que faria melhor, você está criticando o poema anterior. E você sabe que você só existe por acaso. E esse pensamento seu é pura sorte. Na verdade, você não tem nada intencional.
Por azar você está pensando agora. Na verdade, você não está nem pensando. Na verdade, lembra que a gente começou dizendo que eu não sou real? Eu sou apenas produto da sua imaginação? Então, existe um componente matemático para não aleatoriedade. Há uma intencionalidade nos acontecimentos. E essa intencionalidade a gente encontra quando procura esses padrões matemáticos e encontra. Um em decorrência do outro. E quanto mais você se aprofunda, você encontra um padrão. Você encontra um motivo. Você encontra uma intencionalidade. Não sei se vocês sabem, cada célula nossa, dentro tem uma biblioteca. Essa biblioteca chama-se DNA. Ela está dentro do núcleo. E dentro do núcleo tem aquelas tirinhas. E aquelas tirinhas são uma biblioteca. O que é biblioteca? Informação. Então, imagine que o DNA são livros. O que tem dentro desses livros? Aliás, quantos livros fazem parte do DNA? E eu não vou falar de todo o DNA. Vou falar só aqueles que produzem algo efetivo. Então, ouviram falar do Projeto Genoma? O Projeto Genoma pegou essas informações, tá? Traduziu todinha, e ele resolveu botar isso em texto. Todas aquelas letrinhas que compõem o DNA. E deu o quê? 162 volumes, com 1.200 páginas cada um, de um lado e de outro, tipo 8. É a informação contida numa parte do DNA. Então, no DNA, numa célula quando você pega um fio de cabelo, são várias células. Uma delas, não a célula toda, dentro dela, numa pequena parte, tem 162 volumes contendo 1.200 páginas cheias de informação. Por exemplo, dentro do seu cabelo tem informação que diz sobre a cor dos seus olhos, sobre a sua altura, sobre a sua capacidade de metabolizar glicose, sobre uma série de reações químicas complexas que você realiza sem perceber. Não sei se você nota que você costuma acidular muito. O quê? Tornar ácido determinados meios. Ou com reações químicas complexas. E quem faz isso? Você. Como assim eu? Vocês estão fazendo agora. Então, quando o Sócrates diz o conhecimento está dentro de nós, ele está sendo literal, está todinho dentro de uma célula. Uma só. Então, se eu tirar uma pequena parte de você, tem tudo que tem ali, muita informação. Por exemplo, pego um fio de cabelo e digo que você fumou maconha não sei quando, quantas vezes, etc. E digo uma série de outras coisas que aconteceu com você ao longo do tempo. Só analisando um fio de cabelo. Então, é muito perigoso esse cabelo por aí. A informação. É muita informação. É tanta informação que o responsável pela estatística do Projeto Genoma, que era ateu, se tornou deísta depois dele. E foi ele o responsável pela criação desse processo matemático que coloca Deus como uma hipótese matemática. Como assim Deus? Tipo assim, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Mas eu ouvi falar isso em algum lugar. Onde? Livro dos Espíritos. Tem no Livro dos Espíritos uma coisa parecida, né? Tipo assim, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema. O que é inteligência suprema? Não há inteligência maior do que essa. Então, supera todas. Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Essa frase contém duas informações essenciais. Uma, o universo não é aleatório. Ele é intencional. Porque quem pensou era inteligente. E o que é inteligente? Pensou antes de fazer. Porque quem não pensa antes de fazer não é muito inteligente, lembra? Inteligência emocional, aquele negócio. Então, tudo o que acontece é intencional. Então, as mutações foram aleatórias? Foi pura sorte? Então, tudo você tem pura sorte? Não. Então, é como? Livro dos Espíritos. Espera aí, o Livro dos Espíritos está se metendo na realidade objetiva? Sim, está se metendo na realidade objetiva. Está se metendo na física, na química, na biologia, na lei de Mendel. Está se metendo até onde não devia, nos fósseis. Mas espera aí, mas a intenção não é essa?
encontrar a realidade intrínseca das coisas, apesar das aparências, além das aparências, para entender por que estamos aqui, de onde nós viemos? Então, vamos pegar uma coisa poética, né? Já que a matemática não é... Aristóteles dizia que... O que é o Logos? Sim, mas não era Deus? Logos. A filosofia, ela busca... Lembra? Qual é a coisa chata do filósofo? É ele perguntar por quê? E aí você responde, aí, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E acaba quando? Nunca. É o papel do filósofo, né? Por isso que era o meu problema, né? Eu estudava medicina e eu queria largar a medicina e fazer filosofia. Como é que eu vou dizer isso para minha mãe? Que filósofo faz? Então, na cabeça dela, há muitos e muitos anos atrás, o que o filósofo faz? É um maconheiro vagabundo. Que ele fica lá fazendo nada, só pensando. É uma profissão muito... Então, nessa área, o que é o Logos? É a busca de todos os filósofos. E o quê? O que ele quer? Ele quer o porquê final. Tipo assim, a causa por trás de todas as coisas. Lembra? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? O filósofo acredita que tem um final. Tem um porquê final que explica tudo. E ele chama esse porquê final que explica tudo de Logos. E o que é o Logos? A causa por trás de todas as coisas. Tudo que existe tem uma causa. Essa causa primária de todas as coisas chama-se Logos. Mas não é Deus? Não, é Logos. Porque o Logos é a causa. E por que Deus entra na jogada? Porque há sempre uma dúvida entre os filósofos. Se o Logos, ele é inteligente, ou intencional, ou aleatório e sem inteligência nenhuma. Ou seja, a obra do acaso. Então, quando você junta Logos e inteligência, dá Deus. Significa que tudo que existe teve uma intencionalidade. Logo, toda vez que você diz a vida não faz sentido, você diz que não acredita em Deus. Porque tem sentido. Sim, mas eu não consigo ver. Você não consegue ver, mas não significa que não tenha. Como assim? Você não disse que Deus existe? Sim, então tem sentido. O Márcio pode dizer assim, não entendo por que as coisas são assim. Então pergunta. Vai perguntando, uma hora você acha. O quê? Uma resposta. E vai ser sempre a mesma? Não, a resposta muda. Por isso, o nome dessa resposta que você dá às coisas chama-se conhecimento. Porque filosofia não trabalha com a verdade. Então é mentira? Não, não trabalha com a verdade, trabalha com conhecimento. Por quê? Porque verdade não muda. Como assim verdade não muda? Claro que muda, não muda. Porque se mudar era mentira. Então, se uma coisa é verdade, ela não pode mudar. A verdade é absoluta. Porque se for relativa, não é toda verdade. Eu vou contar para vocês meia verdade. Uma meia verdade é uma mentira inteira. Não existe meia verdade, meia mentira. Qualquer meia verdade é uma mentira inteira. Então não existe metade da verdade, um terço, um quinto. Eu vou dizer para vocês 1/100 da verdade. É mentira. Eu estou inventando. Então, não é verdade. Então, para você ver a verdade, o que você precisa? Você precisa ser perfeito, ser absoluto, entendeu? Ser inteiro. Você é? Não, então não pode ver. Nem que ela caia sobre você. Por quê? Porque seu olhar é imperfeito. Sendo imperfeito, não vai ver a verdade. Eu vou ver o quê? Uma coisa qualquer. E como chama essa coisa qualquer? Conhecimento. O que é conhecimento? A parte da verdade que você é capaz de ver agora. Mas não vai ser sempre assim, porque a gente muda o tempo todo, não muda? Então o conhecimento muda também. Verdade não. Então a filosofia, ela busca o conhecimento. E o espiritismo também. Então o espiritismo contém toda a verdade? Não pode. Porque se contiver, você não vai entender. Nem vai conseguir ver. Espiritismo é conhecimento. Conhecimento é busca. Busca da razão por trás dos acontecimentos. Por que que o céu é assim? Por que que o azul existe? E quando você para de perguntar e de questionar essa realidade em todos os sentidos, físicos e espirituais, larga de ser espírita. Como assim? Não tem um mundo físico e material? Não. Como não? Claro que tem. Sempre teve. Não, não tem. É justamente essa proposta revolucionária do espiritismo. Não tem. Como não? Lembra do primeiro princípio? Primeiro princípio, Deus. Segundo, imortalidade. Mas tem várias pessoas que acreditam em imortalidade. Sim. Mas o problema do espiritismo é o terceiro. Lembram?
Deus, imortalidade da alma e comunicabilidade dos espíritos. Tá, e daí? Se o espírito que está no outro universo se comunica com você, é porque nós temos algo em comum. Se não tivéssemos nada em comum, ele não podia comunicar. Deu para entender? Então não existe mundo físico e mundo espiritual. É um só. Então é mais ou menos como zero, daqui mundo físico, daqui mundo espiritual. E eles se encontram onde? Bem aqui. Espera aí, como é que é? O que você é, além... Você sabe o que você é, não sabe? Que você é alguma coisa? Penso, logo existo. Isso também não é espiritismo. É. Penso, logo existo, é espiritismo. Porque vocês não têm certeza se eu existo, lembram? Então, você pensa e existe. E no que existe e interage, esse ponto é o quê? Quando você não está aqui, acordado, nessa realidade, você está onde? Você está no outro mundo? Que mundo? Só tem um. Você está vivo ou está morto? Não sei, você não sabe nem se está sonhando ou não. Como é que você vai saber se está vivo ou está morto? Você sabe, tem gente que duvida. Lembra aquele filme, Sexto Sentido? Tem alguns que não sabem, lembra? Tem muita gente que acha que está viva. E ele reclama de você porque você não responde, mal educada. Por quê? Eles só veem o que querem ver. É mais ou menos como sonhar. Então tem um monte de gente sonhando. E você tem certeza que você não está sonhando? Tem certeza que você está vivo? E aí, você não pode afirmar com 100% de certeza de que você está vivo. Então não existe separação. É uma lei só para tudo. Como assim uma lei só para tudo? E a química, a física e a biologia? Sim. O que é química, física e biologia, gente? Vamos lá, vamos pegar Aristóteles, lembra? Tudo começou com a intenção criativa de Deus. Mas isso é meio poético. Ele era um pouco poético. Intenção criativa. E no momento em que ele teve uma intenção criativa, algo saiu dele. E essa coisa que saiu dele deu origem ao movimento. De quê? De tudo. E que movimento foi esse? Big Bang. Pode ser? Big Bang. Explodiu e o negócio rolou. E está rolando até hoje. Mas começou com aquele empurrãozinho inicial, né? Faça-se a luz. Mas isso é meio poético. Poético. Sim. Mas o povo está tentando ser matemático na coisa, né? Então eu digo para vocês que isso aconteceu há 13,7 bilhões de anos atrás. A 10 elevado a menos 32 segundos. E aí a gente começa a dizer até onde vai. E o que tinha antes? Isso eu ainda não sei, mas eu sei o segundo em que passou a ser. E aí a gente começa a analisar. Então, o surgimento das forças, o surgimento das partículas, o surgimento dos átomos, das coisas todas, foram indo. Então, por exemplo, uma coisa que vocês sabem, prótons. Sabem os prótons? Que fazem parte dos átomos. Então, você sabe que um átomo é feito de próton e elétron. Mas tem o nêutron também, mas o nêutron não conta muito, não faz nada, fica lá parado. Mas o próton e o elétron fazem muito. Então, o próton é positivo, o elétron é negativo. Como é que você sabe? A gente passou a dizer, né? Na coisa matemática, tem que começar de algum lugar, começa assim. Podia ser o contrário, mas... E o elétron fica girando em torno do próton, e o nêutron é indiferente. Como é que o elétron sabe que tem que girar em torno do próton? Vocês sabem por quê? Por que o elétron é atraído pelo próton e não pelo nêutron? É uma força. E o que é uma força? É uma coisa. Que coisa? Uma coisa que faz isso. E o que é uma coisa que faz isso? É um troço. É um lance. Pode ser troço, coisa, por quê? A verdade é que a gente não sabe. Mas eles têm uma ideia. Você sabe qual é a última dos cientistas com relação a por que o elétron é atraído pelo próton e não pelo nêutron? É porque existem umas partículas que trocam informação. Mas são partículas especiais, são partículas virtuais carreadoras de informação. O que é uma partícula? É uma coisa que existe. E o que é virtual? Que não existe muito. É uma partícula real, mas imaginária. Não, é uma partícula que é, mas não é. Ela existe em termos matemáticos, mas ela não existe, não tem nada. Então, ela existe ou não existe? Ela existe. Existe em termos mentais. Como é que é? Você imagina que ela existe e porque você imaginou que ela existe, explica porque as coisas são como são.
E explicou tudo, né? Tem um jeito mais fácil. Diga, princípio espiritual. O que é princípio espiritual? A coisa, o troço, que diz que as coisas são o que são. Por exemplo, esse púlpito aqui é de madeira, não é? A madeira é carbono, veio da árvore, eu sei exatamente o que é. Tem certeza? Por que esse púlpito tem essa forma? E por que ele permanece com essa forma com o passar do tempo? Por que ele é assim? Por causa da química, da física, da biologia. Sim, o que tem por trás disso? Informação. Informação matemática, lembra aquelas coisas todas? Bom, na verdade, tem um negócio aqui. Se eu tirar esse negócio daqui, esse púlpito vira o quê? Nada. Não, nada não existe. Não, vira fluido cósmico, ou fluido universal. E o que eu tiro? O princípio espiritual. Se eu tirar o princípio espiritual, o que sobra? Nada. Então as coisas são por causa do princípio espiritual. E o que é o princípio espiritual? É informação. Como assim informação? É isso que o cientista... Por que quando o cientista diz é e quando a gente diz não é? Não é a mesma coisa? Eu digo o princípio espiritual, que é aquela informação que diz o que é, e o outro diz que é partícula virtual carregadora de informação. Para mim é a mesma coisa, mesma ideia. E é só que ele diz que a coisa lá, carregadora de informação, é aleatória. E a gente diz que a coisa não é aleatória. Ela tem uma direção, tem uma finalidade, ela tem um motivo. E à medida que ela vai experimentando coisas, por exemplo, tabela periódica, vai passando por ali, ela vai adquirindo mais informação, vai aprendendo. Como assim? O que é aprender? Acumular conhecimento. Depois que ela acumula todo o conhecimento sobre a matéria, ela dá um salto evolucionário. Já aprendi tudo sobre a tabela periódica, lembra? Você não aprendeu, viu? Mas no fundo você sabe, Sócrates tinha razão, você já passou por ali, lembra? E tudo se encadeia no universo do átomo arcanjo. Viu? O espiritismo está se metendo onde devia. Na física, na química, na biologia. Tudo se encadeia no universo do átomo arcanjo, que por sua vez começou pelo átomo. Quer dizer, estava lá no átomo? Antes de ser arcanjo, esteve lá. Fazendo o quê? Aprendendo como ser um átomo. Então, você aprende como ser um átomo. Então, quando você tem um átomo só, você aprende, na verdade, não é como ser aprende como ser um hidrogênio. Depois você sabe tudo sobre hidrogênio, você aprende a ser um hélio. E aí você vai aprendendo, vai passando. Depois você está tabela periódica, já sei tudo sobre a matéria. Então, faz um salto evolucionário. E entra na química, lembra? Quando você junta hidrogênio e oxigênio numa determinada proporção, você faz água. Então, você era um hidrogênio, você era um hélio, agora é água. Olha que chique. E a água tem propriedades especiais. Por exemplo, você mistura com sal, dá isso, daquilo. E a química é bem maior do que a física, né? Então, você tem a química inorgânica, tem a química orgânica, aquele monte de química. E para que serve isso? Para entender o espiritismo, viu? Você não entendeu porque não aprendeu química. É um motivo para fazer o supletivo, segundo grau. Porque a gente estuda para fazer prova, sabe o que acontece? Você faz a prova e esquece. A gente tem que estudar para aprender, não para fazer prova. Aí, se você aprender, fica para outra encarnação. Se você só fizer prova, na outra vai ter que fazer de novo. E de novo, até você aprender que não é para fazer prova, é para ser. Aí na outra encarnação já vem sabendo, é que esses molequinhos novos aí, já pegaram o espírito da coisa. A única coisa atrás da outra encarnação é a raiva que você sente do seu vizinho. Matemática que é bom nada, física que é bom nada. Então, quando você entender que não é para fazer prova, aí ela fica para outra encarnação, aí não tem que fazer de novo. Não é melhor fazer logo dessa? Porque eu pergunto, né? Toda vez que eu pergunto, quem tem o diploma de segundo grau? Várias pessoas levantam o braço. Se eu passar uma prova do Enem agora, todo mundo passa? Então, devo caçar o diploma de vocês? Então, aí eu pergunto, quem tem o diploma de segundo grau? Ou seja, não tem. Se morrer agora, não tem mais. Volta analfabetinho da Silva. Por quê? Porque fez prova. Se em vez de fazer prova, você sentisse amor e prazer, aí era diferente. Então, nós passamos por toda a química, todas as mudanças que a matéria pode ter, as reações químicas, todas elas. E aí, quando você não tem mais nada para saber sobre a química, você faz um salto evolucionário e vai para onde? Tudo da química você já sabe. Orgânica, inorgânica. Mataram o Enem, né? E as aulas de biologia. Olha só, está fazendo falta. Naquela aula de biologia, o Parim Miller, né? Do surgimento da vida na Terra. Então, você faz o salto evolucionário e entra na biologia.
Lembra? Eucariotas, procariotas, águas sinofícias, vai passando pelos reinos e vai aprendendo, domina tudo ali, depois está sabendo, aí vão dar um salto, sai do mar e entra os anfíbios, aí os mamíferos, aí você fica um macaco. E quando ela está macacando, tudo que há para saber sobre mamíferos você já sabe, e você faz um salto evolucionário. Penso, logo existo, e deixou de ser princípio espiritual, e passa a ter nome próprio, eu, ou se você quiser, espírito. Porque agora você tomou consciência de si mesmo, e você agora vai começar a questionar o universo, Deus, a própria si mesmo, essas coisas todas que você passou a fazer. Então, ou seja, vocês já sabem tudo o que tem para saber. A gente só precisa fazer o quê? Tomar consciência disso. Então, quando Deus... Tudo que eu faço, né? Vós podeis fazer, Jesus diz, ele está sendo sincero. O que é que te falta para fazer? Fé. Acreditar. No quê? Na realidade. Que realidade? Essa, além das aparências, apesar das aparências, intrínseca em todas as coisas. Ficou poético, não ficou? Matemática. Pura matemática. Coordenadas. Então, não existe compartimentalização do conhecimento. O que é espiritismo? É tudo. Então, quando você fala de física, química, biologia, ou imaginação, arte, música, ou expressão do conhecimento, ou imaginação, ou seja lá o que for, isso é espiritismo. Porque tudo que existe é da alçada do espiritismo. Todos os porquês que existem são a alçada do espiritismo. Então, não existe uma limitação temática para falar de espiritismo. Basta ser e existir para ser espiritismo. Porque a gravidade só existe para quem acredita? Não? Se você não acreditar, não tem mais gravidade? Da mesma maneira, o espírito só existe para quem acredita? Não. Ele continua existindo, apesar de muitos não acreditarem nisso. Ou seja, todas as coisas são da alçada do espiritismo. Agora, tem várias formas de falar nisso, né? Uma forma é a forma artística, que é o uso do sentimento para expressar aquilo que você não consegue fazer com palavras. Tá? E existe a forma científica, que é quando você precisa fundamentar tudo o que diz. Como assim? Baseado em que você diz isso? E você tem que explicar. E vai explicando. E quando a gente chegar no impasse, a gente pensa um pouco mais e continua. Isso é uma forma de falar. Tá? Agora, para você falar cientificamente, é necessário uma qualidade. O quê? Humildade. Como assim? Porque não existe ciência sem uma frasezinha. Eu não sei. Porque quem inventa, mente. E quem mente não é científico. Então, você não sabe e inventa. No momento que inventou, acabou a ciência. Também não é poesia, não. O que é o quê? Falta de virtude. Como assim? Mentir. Lembra? Meia verdade é uma mentira inteira. Então, o que são emoções? Se são as coisas que movem você, é uma coisa ruim. Como assim pode ser ruim? O amor pode ser ruim? Sim, muito ruim. Principalmente quando ele não tem uma bússola muito importante, que é o quê? Conhecimento. Como assim? Quem ama e não sabe o que está fazendo, erra muito. E quem conhece sem amor, não fica, lembra? Para outra encarnação, volta de novo. Então, por isso o Espiritismo diz, amai-vos e... Porque amor sem instrução erra. E instrução sem amor não permanece. Então, para você ser espírita, não basta amar. Tem que aprender como fazer certo. Por quê? Porque só assim não vai ter que repetir, né? Lembra? Você só muda em duas circunstâncias. Quando aprende ou quando cansa de sofrer. Qual você escolhe? Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.